Bom dia, bem, você está no ar. Obrigada pela sua companhia nesta manhã de terça-feira. O plano de saúde aumentou a sua mensalidade e você não sabe se esse reajuste é legal. Essa é uma das queixas que mais chegam aos órgãos de defesa do consumidor no Brasil. Mas o que muita gente não sabe é que o usuário tem direitos e pode questionar cobranças abusivas, né? Os reajustes, eles têm regras. Existe um limite definido pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e qualquer aumento fora desse teto pode ser contestado. Há ainda outras práticas que configuram abuso de planos de saúde também, tá? Negativa de cobertura, cancelamento indevido e cobranças não autorizadas. Para explicar quais são os direitos de quem tem plano de saúde e como agir diante de um reajuste abusivo, recebemos hoje o advogado Evilásio Tenório, que é especialista em direito da saúde. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Olha, quem tem plano de saúde hoje, primeiro que tem uma mudança significativa, né? Que as pessoas são meio que obrigadas a fazerem plano empresarial, não é isso? Qual que é o pulo do gato aí? Com o plano empresarial, o plano de saúde pode fazer o reajuste que quiser, que bem entender, sem o regulamento da ANS, não é isso? Exato. Na verdade, ainda vai muito além disso, porque não só a questão do reajuste, que acaba sendo ilimitado, digamos assim, como o plano de saúde tem a possibilidade de se ele entender que aquele contrato já não é mais interessante para ele, por lei, ele pode apenas comunicar à pessoa de que daqui a 30 dias vai rescindir o contrato. E a pessoa, teoricamente, ficaria na mão. É mesmo, então, simples assim. Então, mas não dá para reverter isso na justiça? Dá, é possível. Então, justamente por isso é que a justiça ela desenvolveu uma tese que se chama de falso coletivo. O que seria o falso coletivo? É quando a pessoa ela não tem alternativa no mercado e acaba tendo que contratar um plano de saúde por meio de um CNPJ, ou às vezes a pessoa ela tem uma profissão que tem uma entidade de classe e essa entidade de classe oferece para todos os seus associados um plano de saúde. Ou um MEI, aí a né? pessoa que hoje adere, tem exato. MEI, né? Ou às vezes a pessoa precisa do plano, não consegue, aí o corretor sugere, olha, abre o MEI e a gente faz o plano pelo MEI. Então a pessoa faz isso. E, na prática, o que ela está fazendo, ela está abrindo mão de direitos. Porque a partir do momento que você faz um contrato como uma pessoa jurídica, por um CNPJ, você perde a proteção que a lei dá aos planos individuais. Infelizmente, está se massificando no mercado a ideia de que a operadora ela não é obrigada a vender o plano de saúde individual ou familiar. E hoje em dia é muito difícil você ver uma grande operadora que ofereça esse tipo de plano. Normalmente, ou você só consegue ter acesso para essa grande operadora através de uma entidade de classe, ou se você for funcionário de uma grande empresa que te dê um plano de saúde. E fica por isso mesmo, a ANS não faz nada para mudar isso e vida que segue. Existem discussões na justiça e também discussões legislativas sobre a possibilidade de se criar uma norma que obrigue a operadora a fornecer o plano individual. E aí o problema que a gente vive hoje no Brasil é de que existe a regra geral de que as empresas elas são livres para negociar no mercado. Então, eu tenho uma empresa, eu teoricamente não sou obrigado a fornecer um serviço que eu não quero mais fornecer. Então, é o que a operadora de plano de saúde se baseia para negar a venda de contratos individuais. Então, tudo bem, a gente reconhece que é importante que o Estado ele permita que a empresa tenha a liberdade de negociar da forma que ele quiser, mas nesse ponto em específico a gente está falando de consumidor, de direito de consumidor, de um assunto muito importante que é proteção à saúde. Saúde. Então a gente deveria, acima de proteger a liberdade da empresa, deveria existir o direito do cidadão, de respeitar o interesse do consumidor, daquela pessoa que fica vulnerável, né, muitas vezes, diante de um contrato desse. E que paga caro, viu? Paga muito caro, porque plano de saúde, hoje em dia, não é nada barato, é caríssimo, tá? E você ainda tem que passar por esse tipo de coisa, se sujeitar a esse tipo de coisa. Qual que é o teto hoje de reajuste para o plano individual da ANS? Pronto, aí já vem um outro problema, você falando de um limite da ANS.
Quando a gente fala do limite, a ANS aprovou para os planos de saúde um reajuste de 4%, de 5% no ano. A gente está falando apenas de plano individual ou familiar. Individual. Né? Então, ali o individual tem 4 ou 5% de reajuste no ano, né? Só que os planos empresariais podem chegar a 15%, 20%, até 30% de reajuste e a pessoa tem que aceitar ou sai do plano. Exato. Né? Como é que a pessoa faz, né, quando vem um reajuste assim exacerbado, né, de 15%, 20%, o que é que a pessoa deve fazer? Exato. Então, quando a gente fala de plano falso coletivo ou esse plano que a pessoa adere por um CNPJ, adere por uma entidade, esse plano também não está coberto pelo teto máximo que a ANS estabelece. Então, teoricamente, o plano de saúde ele pode reajustar muito acima do percentual que foi estabelecido pela ANS, que é um problema para o consumidor, porque ele não tem muito como discutir. Então, o que é que ele pode fazer? Ele pode questionar a operadora, perguntando, olha, por que esse valor está tão alto, esse reajuste? Digamos que eu tenho um plano de saúde e não usei o plano de saúde durante o ano de 2025. Eu tenho uma saúde boa, não preciso estar fazendo muito acompanhamento, meus dependentes também não, e de repente eu recebo uma casa na minha carta comunicando um reajuste de 40%, que existe, entendeu? Infelizmente existe no mercado. Existe. E você olha e não sabe como lidar, você pode questionar a operadora, dizer, olha, operadora tal, por que você reajustou tão alto? Você tem que me explicar, não basta você mandar uma carta para mim dizendo que o reajuste é de 40%. Manda um e-mail, né, para deixar tudo registrado. Você pode mandar um e-mail, você pode ligar e fazer uma reclamação. Aí o plano de saúde diz, porque eu quis, tá achando ruim, saia. Aí o que é que a gente faz? Aí a operadora ela tem que responder. Sim. E quando ela responde, ela tem que justificar. Porque a partir do momento que ela não justifica o reajuste, presume-se que houve uma ilegalidade ali, Sim. houve uma abusividade. E mesmo ela justificando? Mesmo ela justificando, você ainda pode questionar. Certo. Se você entende que tá muito errado, tá muito alto, tá muito fora da realidade, você pode ir para a justiça, questionar o reajuste e aí a justiça vai aplicar o conceito do falso coletivo. Quer dizer, ela vai entender, olha, a operadora ela se vale de uma brecha regulatória para deixar de vender o contrato com a pessoa física e só vender com a pessoa jurídica. Mas quando eu vou enxergar o contrato, eu vejo que na prática só tem uma família nesse contrato. A justiça tem dado ganho de causa para as famílias que entram? Em Pernambuco... E pode pedir retroativo? Pode. Assim, eu estou há 5 anos pagando esse valor aqui, quero retroativo de 5 anos para o plano me devolver. Pode. Por lei, a partir do momento que você ingressa com a ação, você pode pedir e receber retroativo os 3 últimos anos. É a questão de prescrição. Você pode receber os 3 últimos anos, mas a discussão sobre o reajuste ela vai muito além dos 3 últimos anos. Então, se você tem um contrato de 10, 15 anos, você consegue discutir o percentual desde o começo do contrato. Então, quando você vai puxar ao longo dos anos, a redução é significativa. Então, você pode conseguir reduzir pela metade, por exemplo, o valor da mensalidade. Olha, mas você recebe de volta ainda os 3 últimos anos que você pagou a mais. Então, corrigido. Tá achando que tem cobrança aí abusiva do plano de saúde, reajuste abusivo, já procura teus direitos, tá? Procura um advogado, vai na Defensoria Pública e dá entrada aí nessa causa para você pagar o que é justo, né? Para você aí economizar esse dinheiro também. Agora, quando a pessoa está há anos no plano de saúde, aconteceu já um caso com uma pessoa conhecida minha que tinha um plano de saúde desde criança, né? 30 anos no plano de saúde. E aí, quando foi fazer uma cirurgia, o plano negou, deu essa negativa da cirurgia, né? E depois descredenciou essa pessoa. A pessoa tem um vínculo de 30 anos no plano de saúde, o plano de saúde pode chegar a descredenciar sem ser mais nem menos, dar uma negativa de cirurgia, o que é que a pessoa deve fazer? Não, não pode, tá? Se a gente estiver falando de um contrato individual ou familiar, o plano de saúde ele não pode dizer, olha, eu não quero mais você como meu cliente. A lei não permite isso. Então, para o plano individual ou familiar, ele só pode ser rescindido se eventualmente o plano de saúde fechar, que aí vai haver a migração para uma outra operadora que vai ser designada pela ANS, ou se eventualmente houver algum tipo de fraude no contrato, que seja fulano deixou alguém usar o contrato em nome dele,
E pode acontecer esse tipo de fraude. Então, isso seria um motivo para a operadora cancelar. Ou então, se eventualmente você está inadimplente com mais de 60 dias e a operadora vai mandar para você uma comunicação dizendo, olha, você está devendo há mais de 2 meses. Eu vou te dar um prazo mínimo, né, de 10 dias para você pagar. Que justifique o descredenciamento, não assim, sem mais nem menos, né? Hipóteses, principalmente idosos, né? Super idosos, 90, 92 anos. Tem acontecido casos, né? De serem descredenciados. Vamos continuar falando sobre isso no segundo bloco? Pedir para o doutor Evilásio ficar aqui com a gente. Voltamos aqui com o doutor Evilásio Tenório, que é advogado especialista em direito da saúde. A gente está falando no primeiro bloco, né, sobre os idosos, né, de 80, 90 anos, que de repente são descredenciados do plano de saúde. Né? Certamente porque, né, vão mais ao médico, fazem mais exames, aí o plano acha que não está compensando aquele usuário ali. Exato. Nesse caso, né, se for um plano individual, o plano de saúde ele não pode descredenciar sem nenhum motivo justificável, só por querer descredenciar, não pode. Exato, não pode. A pessoa tem o direito de permanecer no contrato até quando ela quiser, ou se eventualmente ela cometeu alguma irregularidade, que no caso é a fraude ao contrato, ou se ela deixar de pagar, ela for advertida, que é importante, que não é o simples fato de você deixar de pagar. Você paga, fica inadimplente por 2 meses, o plano ele te comunica de que você está inadimplente e ele tem a obrigação de te fornecer ainda um prazo mínimo de 10 dias para você regularizar o débito. Não basta você estar com 2 meses de atraso. Ele tem que te avisar e tem que te dar um prazo para você regularizar. Se não for dentro desses 2 cenários, o plano ele não pode cancelar o contrato de uma pessoa que tiver um contrato individual ou familiar. Agora, se for um plano coletivo por adesão, que é esse que é assinado por entidades, ou aquele que você fez com CNPJ, existe a possibilidade do plano entrar em contato e dizer, olha, eu não quero mais o teu contrato, sem justificar. Simplesmente ele comunica que não quer mais o contrato, dá um prazo de 30 dias e avisa que depois desse prazo, o contrato está cancelado. Então, se a pessoa tem um plano de saúde individual, tem que se agarrar nele, porque se sair desse plano e for para o empresarial, é bronca. Você paga caro e paga para se humilhar também. Deixa eu perguntar uma coisa, né? Tem planos de saúde que quando a pessoa vai fazer um exame, às vezes um exame assim mais caro, né, mais tecnológico, ele dá uma negativa para o exame, para a cirurgia. O que a pessoa deve fazer neste caso? A pessoa, né, precisa fazer o exame para uma cirurgia, alguma coisa? A pessoa faz o exame no particular, guarda a nota fiscal, entra na justiça? Qual o procedimento aí que deve ser adotado? Exato. É muito comum que o plano negue exames, negue cirurgias, negue medicamentos. Tratamentos, né? Tratamentos, de psicologia, terapia. Alegando que ou ele não está no rol da ANS, ou houve um excesso na utilização. É uma série de argumentos que o plano usa que, quando o plano quer negar, ele justifica de toda forma. Escreve lindo, na mesma hora. Mas se você precisa daquele tratamento, se um médico prescreveu, ou o odontólogo, a depender do tipo de tratamento, prescreveu, aquele profissional é especializado naquela área, ele está em laudo médico justificando a necessidade daquele tratamento, o plano de saúde deve fornecer. Ainda mais se não houver algum tipo de tratamento equivalente dentro da rede do plano. Ele tem um dever de fornecer e, eventualmente, se ele negar, a pessoa pode ir para a justiça e obrigar o plano a fazer o tratamento, a fazer o exame. E a pessoa só vai ponderar, às vezes, a questão da urgência, porque às vezes acontece de que você precisa resolver aquele problema imediatamente. É uma questão de vida ou morte. Então, nesse caso, talvez, num primeiro momento, seja ideal que a pessoa procure fazer e depois busque um reembolso na justiça. Eu entro com a liminar, porque às vezes nem todo mundo tem o dinheiro. A gente tem exame de 2, 3 mil reais, né? A pessoa precisa ponderar, às vezes, a urgência, porque às vezes pode ser que não dê tempo na justiça de você conseguir. Né? A justiça, ela trata esses casos de saúde de forma mais célere. É comum você ver decisões acontecerem rapidamente, às vezes no mesmo dia. Só que, a depender da urgência da situação, às vezes a pessoa precisa fazer aquilo de imediato. E se eventualmente ela recebeu a negativa do plano, ela deve seguir em frente, fazer o tratamento, deve se internar, deve fazer o que for, e depois buscar o ressarcimento integral junto ao plano na justiça. Mas se eventualmente você puder esperar alguns dias, por exemplo,
A melhor recomendação é que você entre na justiça, né, mostre para o juiz que você precisa daquele tratamento, que o plano negou, e aí é importante que a pessoa, quando tiver um contato com o plano, ela reúna todas as informações possíveis, ela cobre do plano uma resposta, não basta a atendente por telefone dizer que está negado o atendimento. Ela tem o direito de pedir uma resposta por escrito, e é muito importante que essa resposta venha por escrito, porque você precisa provar na justiça que houve negativo. É humilhação atrás de humilhação, né? É uma coisa que eu vou te dizer, viu? O brasileiro sofre, e não é pouco não, sofre no SUS, sofre no plano de saúde, sofre no hospital particular, sofre no hospital público. Eita, não tem o que você tem que fazer é procurar seus direitos na justiça, tá? Não deixe isso por menos, não paga um centavo a mais que não seja devido e não deixa de procurar um advogado, uma advogada, da Defensoria Pública para você obter aí seus direitos, tá? Porque dever, chega no final do mês, dever ali o boletim bonitinho, né? Agora o direito a gente tem que ter também. Doutor Evilásio, obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa. Obrigado, é um prazer sempre poder ajudar e esclarecer mais sobre os direitos que nós, enquanto cidadãos, temos e precisamos usufruir dele. Exatamente. E obrigada pelo carinho da sua audiência. Amanhã a gente se encontra às 8h35 da manhã aqui na TV Tribuna, hein? Cheiro!